Todo mundo cabe no mundo. O mundo fica melhor quando todos cabem nele. Inclusive Luísa. Olá, esse podcast Inclusive Luísa. Eu sou a Luísa Camargos. Hoje você vai escutar uma conversa que eu tive com o Wilson Mingotti, que já tem interesse pela área da inclusão há muito tempo. Na sua primeira graduação em turismo, Mingotti realizou o TCC já na área de inclusão. Além disso, ele fez uma dissertação de um mestrado em administração nesse assunto e ainda fez uma investigação sobre a Associação Suricato, da qual fala mais na entrevista. Há 11 anos, Mingotti adotou o sobrinho recém-nascido como um filho. Ao saber da deficiência, o pai da criança não soube enfrentar o desafio. Na época, ele estava fora do Brasil e voltou para cuidar do sobrinho. Fica por aí e ouça mais essa conversa sobre a importância da inclusão. Gostaria que você se apresentasse, falasse sua formação e atuação profissional. Ok. Meu nome é Wilson Mingotti. Pessoas me chamam muito pelo sobrenome, como de Mingotti. Eu tenho 3 graduações. Eu sou graduado, sou turismólogo, eu sou artista visual e administrador. Tenho especialização nas áreas de comunicação, marketing, gestão de pessoas e gestão de projetos. Sou mestre em administração, atualmente doutorando na engenharia de produção na Universidade Federal de Minas Gerais. E estou fazendo uma graduação, vou começar, na verdade, agora em fevereiro, na área de psicologia. Bem vasto, né? E a minha atuação profissional, eu trabalho desde 2012 na área acadêmica, sou professor do ensino superior na Faculdade Pitágoras e também sou coordenador. Eu coordenei o curso de Relações Públicas, atualmente eu estou coordenando os cursos de pós-graduação da faculdade. E como professor eu trabalho nos cursos da área de gestão, ou seja, administração, contábeis, marketing, recursos humanos e por aí vai. Então essa é a atuação profissional. Além disso também dou aula de idiomas em uma escola de idiomas em Belo Horizonte, dou aula de inglês e espanhol. Quando o assunto inclusão entrou na sua vida? O assunto inclusão entrou na minha vida desde muito cedo. Quando eu fiz a minha primeira graduação, que foi em turismo, a minha monografia, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre inclusão. Foi sobre o turismo enquanto acessibilidade para pessoas que tivessem alguma necessidade especial, alguma necessidade especial mesmo. Então eu já comecei a me interessar pelo assunto desde quando eu estudei turismo. Há 11 anos atrás nasceu o Pietro, que é meu sobrinho, filho da minha irmã. Quando o Pietro nasceu, o pai dele, quando ficou sabendo que ele tinha uma deficiência, foi embora, não quis. Falou que não queria um filho assim. Nessa época eu morava fora do país, eu morava na Inglaterra, eu voltei e assumi o Pietro como filho. Então tem 11 anos que eu tenho dentro de casa uma criança que tem necessidades educacionais especiais. Então a inclusão hoje ela faz parte da minha vida muito mais do que apenas no âmbito acadêmico, no âmbito de estudar e de se interessar pelo assunto. Eu vivencio a inclusão todos os dias. Além disso, na minha dissertação de mestrado, no curso de mestrado em administração, eu também trabalhei com a questão da inclusão. Eu fiz uma investigação na Suricato, que é uma associação
em que todas as pessoas que trabalham nessa associação são acometidas por algum transtorno mental. Então, como você pode ver, Luiz, a inclusão ela esteve na minha vida desde muito cedo, né? Foi um assunto que eu me interessei e hoje mais do que nunca pelo fato de ter o Pietro em casa e de vivenciar a inclusão. A minha mãe fez a mesma coisa comigo. Mesma coisa? Porque minha mãe trabalhava no núcleo, eu tenho muitos anos, tenho mais de 40 anos que minha mãe trabalha. Então ela já quando eu nasci, em 93, já estava lá. Passa um vínculo, né? Isso. A pessoa conseguiu dar. Inclusive hoje na pós-graduação eu tô tentando abrir o curso de especialização em educação inclusiva. Porque o que acontece? O Pietro está com muita dificuldade na escola. É porque a inclusão não acontece na escola regular. Então assim, ele tinha um monitor na escola e esse monitor ficava desenhando com ele. Então depois de um tempo, ele já não se sentia mais parte do grupo, porque os coleguinhas começaram a aprender português, matemática, as outras coisas, e ele não conseguiu evoluir nesse sentido. Então ele já não se sentia mais parte desse grupo e começou a se sentir incomodado com a escola. Então assim, por mais que a escola ela forneça uma monitoria, a escola, né, ela já tenha uma visão para a inclusão que ela não tinha antigamente, que hoje ela já tem essa visão para a inclusão, ainda a gente está longe e ainda a gente precisa discutir esse assunto da educação inclusiva. Então acho que é muito pertinente não só para educadores, mas para qualquer profissional, né? Porque as empresas hoje, a gente percebe que existe uma lei de cotas, que muitas empresas, eu vejo que não é o caso dessa, mas muitas empresas elas acabam contratando alguma pessoa com alguma deficiência para cumprir a lei de cotas. E não dá oportunidade para essa pessoa porque vê essa pessoa como incapaz. Vou dar um exemplo. Tem um Correios perto da minha casa e tem uma menina que ela é paraplégica. E assim, ela não tem os movimentos da cintura para baixo, mas ela é intelectualmente completamente capaz. Mas ela só retira a senha e dá para as pessoas. Tem 5 anos que ela faz isso. Quer dizer, ela não teve a oportunidade de fazer outra coisa. Então eu vejo que as empresas ainda também precisam se atentar para essa questão da inclusão. De incluir de fato, e não simplesmente só cumprir cotas e por aí vai. Qual que é a importância desse assunto na sua vida pessoal e profissional? Na minha vida profissional, como eu falei, ao longo da minha trajetória acadêmica de estudo, a inclusão ela sempre fez parte. Né? Eu sempre estudei a respeito de inclusão, eu sempre envolvi a inclusão nas minhas pesquisas, nas coisas que eu fiz academicamente. Então, profissionalmente, é claro, é fato que a inclusão ela já fez parte do meu escopo de trabalho. Sobretudo, eu trabalho dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade, e nessa faculdade a gente recebe também alunos com necessidades educacionais especiais. Inclusive você foi uma dessas alunas. Então assim, o fato de eu entender inclusão talvez facilita muito a minha vida enquanto profissional, mas também facilita muito para as pessoas, né, e para as famílias das pessoas que têm alguma necessidade educacional especial. Na vida pessoal, o assunto é extremamente importante porque, como eu falei anteriormente, há 11 anos eu convivo com a inclusão, né, com uma criança dentro de casa, e eu sinto, né, assim, eu vivencio a inclusão o tempo todo, ao longo desses 11 anos. Então, na vida pessoal, a inclusão também é muito importante nesse sentido. Como você avalia a formação profissional das pessoas com deficiência? Eu acredito que as pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de limitação, não são pessoas incapazes. São pessoas que têm alguma limitação, que têm um tempo diferente, que têm um ritmo diferente, etc. Mas não são pessoas que não são capazes de fazer as coisas, muito pelo contrário. Geralmente a gente percebe que a pessoa, quando ela tem alguma deficiência, o que ela não tem, o que faltou, ela compensa nas suas outras partes. São pessoas que são extremamente criativas, geralmente, pessoas que têm um despertar muito grande para a questão da artística e criativa. Então eu não vejo como pessoas incapazes, eu vejo que são pessoas que têm completa condições, você é prova disso, completa condições de passar por um ensino superior e de sair do ensino superior bem. A escola só precisa, de fato, compreender que essas pessoas têm um ritmo diferente e têm alguma limitação que a escola precisa ajudar para que essas pessoas consigam vencer os desafios. Mas tirando essa questão da limitação, eu não vejo
nenhuma diferença entre uma pessoa que tem uma deficiência e uma pessoa que não tem uma deficiência, digamos assim. Entendi. Quais as dificuldades que as PCD, que é a pessoa com deficiência, enfrentam durante a vida escolar? Nossa, enfrenta diversas dificuldades, né? Eu tive um aluno, por exemplo, que ele tinha uma deficiência visual. E durante muito tempo, quando chegava a prova para ele, a prova chegava com a letra miúda, ele não conseguia ler. Então, assim, era constrangedor para ele, era constrangedor para o professor que estava dentro de sala de aula. Então, assim, a escola ela precisa ter um olhar, como eu falei, mais atento para essas questões da deficiência e tratar essas limitações, como eu também já pontuei anteriormente. E eu vejo que não estão ainda preparadas, que as pessoas têm dificuldade. Eu vou dar um exemplo. Teve uma palestra na faculdade de um rapaz que se formou na PUC Minas em ciência da computação e ele ele é surdo. E o trabalho de conclusão de curso dele é desenvolver um aplicativo. Esse aplicativo é tipo um Uber, só que ao invés de você chamar um carro, você chama um tradutor. Então, se ele quiser se comunicar com uma pessoa que é ouvinte e que não fala Libras, ele consegue chamar o tradutor ali pelo aplicativo e o tradutor ajuda ele na comunicação. Então, ele desenvolveu esse aplicativo. Só que para ele chegar nesse aplicativo, ele contou a trajetória dele. Que o primeiro vestibular que ele foi fazer, ele chegou numa instituição para fazer a prova de vestibular, chegaram com uma prova em braille para ele. E aí, o acompanhante dele virou e falou, tá, mas ele precisa de uma prova específica para a deficiência dele. E a menina insistindo com a prova. E braille é para pessoa cega, né? Não é para pessoa surda. A pessoa surda, ela enxerga. Então, assim, é um exemplo besta, mas só para a gente poder ver como que as instituições elas ainda não estão completamente preparadas para poder receber os PCDs. Não só as instituições de ensino, mas sobretudo as instituições de trabalho também, onde essas pessoas trabalham também. Então, assim, eu vejo que as dificuldades ainda são grandes, mas vejo que a gente também já evoluiu, que a gente está no processo e que a gente precisa discutir mais para que a gente consiga evoluir ainda mais e essas pessoas tenham de fato oportunidades. Quais sugestões que você daria para melhorar a formação profissional das pessoas com deficiência? É amplo. Assim, depende muito da deficiência, do que a gente está falando. Mas, por exemplo, no seu caso, Luísa, quando você passou pela faculdade, você teve muito respaldo da sua família. Você teve um acompanhamento da sua família, te deu um suporte muito grande. Você teve acompanhamento de uma professora com você o tempo todo, que te ajudava, que estava do seu lado. Então, acho que essas questões, e é um direito, a pessoa com deficiência, ela tem um direito de ter um acompanhante. Por exemplo, quem é cego tem direito de ter um intérprete de Libras dentro da sala de aula. Às vezes as pessoas não sabem dos direitos que têm. Sim. E não luta por esses direitos, mas a lei existe para garantir isso e a instituição ela tem que oferecer, ela é obrigada a oferecer, mas desde que a pessoa peça, desde que a pessoa faça valer o seu direito. Se a pessoa não pede ou a família não pede, a instituição ela fica na dela e ela acaba não providenciando aquilo que é necessário. Então acho que o que eu posso assim falar para facilitar a formação das pessoas que têm alguma deficiência é que cobre seus direitos, é que tenha, que estude a legislação, veja o que tem direito e faça valer esse direito, porque existe a possibilidade de qualquer pessoa estudar, passar por uma educação, seja ela fundamental, média ou ensino superior, com essa ajuda, com alguém, com um profissional que possa acompanhar. Então, assim, eu acho que é basicamente isso. E última pergunta. Algum aspecto sobre a formação profissional que você acha importante destacar que não foi perguntado? Mas da formação da pessoa com deficiência que você quer saber. Você tem algum sobre a aspecto formação profissional. Sobre a formação profissional. Algum aspecto. Eu acho que a gente falou basicamente o essencial. Eu acho que tem que dar oportunidade, tem que dar liberdade para que essas pessoas se mostrem, para que essas pessoas, volta a citar o seu exemplo. Todos os projetos que a gente trabalhava, você sempre foi
né? Você fez parte dos projetos, você trabalhou nos projetos, como qualquer outro estudante. Então, eu acho que tem que ser dada oportunidade para que a pessoa consiga se desenvolver. Não só dentro da sala de aula, mas, sobretudo, nessas questões práticas, né? Dos trabalhos práticos, incluir e deixar que a pessoa apresente, que ela consiga, que ela né, mostre todo o seu potencial. Eu acho que é isso. E eu fui destaque acadêmico, né? Foi destaque acadêmico. De relações públicas. De relações públicas, por nota e por indicação dos professores. Gostou da conversa? Fique ligado nas nossas redes sociais www.inclusiveluiza.aic.org.br e também no Instagram @aic_cidadania e @LuSR_Camargos. Comente nossos posts com quem você quer que eu converse sobre a temática da inclusão. E não deixe de assinar o podcast no seu tocador preferido. Não perca nenhum episódio. Até mais. Beijos. Esse podcast é uma produção da AIC, a Agência de Iniciativas Cidadãs. A direção do Inclusive Luiza é minha, Luísa Camargos. A produção é minha e da Carla Damiani. Edição, Sara Dutra. Arte, Jéssica Kawagiski e Bruna Lubambo.